Alô, 190, quero denunciar um libelo de sangue. Libelo de sangue. Fui alvo de um estereótipo antinegro que existe há séculos. É assim que funciona, né? Tipo, se você faz parte do lobby pró-Israel e recebe qualquer tipo de crítica ou resistência, tem que cair no chão e se fazer de vítima. Bem, agora é a minha vez, pessoal, porque ontem, Ben Shapiro, que foi convidado como participante para acompanhar Megyn Kelly em sua turnê, basicamente tirou a máscara e foi... É obviamente hilário. Ele simplesmente mente. É tão estranho. Ele simplesmente não tem nada. Então ele mente e tenta pressionar a Megyn para responder às mentiras. Tudo o que posso dizer é que o lobby pró-Israel está muito mal. Eles estão escrevendo fanfic. É como se fosse fanfic do BBNet e Yahoo. E nesse sentido, eu sentei com uma mulher na CNN e foi tão ruim quanto você poderia esperar. Clipes fantásticos que estão circulando por aí. Então vamos voltar direto para isso. Feliz sexta-feira e bem-vindos de volta ao Candace. Eu não sei o que dizer além de que foi a forma mais pura de antinegritude que já experimentei. Quero dizer, para mim é óbvio que Ben Shapiro é manifestamente insano. Ontem à noite, ele estava segurando o microfone como se fosse o pescoço de uma mulher negra. Estou brincando. Obviamente essas não são minhas palavras. Essas são, na verdade, citações diretas do próprio Ben Shapiro quando ele acusa outros de antissemitismo. Sempre que ele ouve algo sobre Israel que não gosta, essas são realmente as palavras dele. Este é um tweet real do Ben Shapiro, acusando qualquer judeu americano pró-Israel de ser Israel em primeiro lugar, o que é uma forma pura de antissemitismo. Isso foi direcionado a Nick Fuentes, assunto que abordaremos mais adiante. Além disso, este era um tweet real, direcionado a Ron Paul. Ron Paul é manifestamente insano. Tal como em debates anteriores, ele agora segura a caneta como se estivesse agarrando o pescoço de um judeu. Ron Paul? Sério? E este é mais um tweet. Perry teve os momentos mais memoráveis da noite, exceto pelo cadáver de Ron Paul se inclinando para a frente do túmulo e estrangulando os judeus. Eu não sei o que está acontecendo, cara. Eu não sei o que dizer além de que o Ben é um cara engraçado. Ele é. Ele nunca tenta ser engraçado. Ele simplesmente é engraçado quando está sendo sério e está seriamente irritado com algum assunto. É simplesmente algo que eu gosto de assistir. E ontem à noite ele subiu ao palco com a Megyn Kelly. Ela fez uma parada da turnê na Flórida. E eu quero dizer que fiquei meio impressionado com o Ben, porque ao invés de fazer o que ele sempre faz, que é mandar outros fazerem o trabalho sujo para ele manter as mãos limpas, ele pensou: eu mesmo vou pressionar a Megyn Kelly. Vou fazer ela me repudiar, fazer ela repudiar a Candace Owens. Vou fazer ela repudiar o Tucker Carlson, colocando-a na parede e pedindo para responder a coisas que o Tucker Carlson nunca fez e que a Candace Owens nunca fez ou disse. E você realmente consegue ver a máscara caindo, porque viu essa narrativa circulando entre pessoas que estavam absurdamente alegando que eu ataquei a Erika. E eu sei como esses movimentos orgânicos se parecem. Eu sei como eles operam nos bastidores. E eu sei que o Ben tem um papel nisso. Então, na verdade, foi até um alívio para mim pensar: ah, agora todo mundo vai ver quem você realmente é, porque você está dizendo coisas que nunca aconteceram. Então vamos começar com o que ele disse sobre o Tucker Carlson. Você deveria saber que o Ben tem uma verdadeira fixação pelo Tucker Carlson. Eu não entendo isso. É só, não sei, isso já acontece há muito tempo. Tem algo sobre o Tucker Carlson que mexe com ele. Eu não entendo isso direito. Na verdade, eu adoraria ouvir o Ben falar sobre isso. Quero dizer, as pessoas do Daily Wire, quando estão saindo do Daily Wire, têm que assinar acordos dizendo que não vão trabalhar para o Tucker Carlson por 6 meses. É estranho. Enfim, ele entra nesse assunto explicando que ficou chateado porque o Tucker deixou ele no vácuo. Eu não sei. Tucker e ele tiveram uma boa conversa no dia em que Charlie Kirk morreu e Tucker depois mandou uma mensagem legal porque Ben tinha ligado para ele. E eu acho que Ben achou que haveria um contato de acompanhamento, mas não houve. Então aqui está o Ben reclamando disso e depois transformando isso na acusação de que o Tucker Carlson, de alguma forma, apoia a Mondoni. Eu não sei. Ouça só. Então mandei uma mensagem pra ele e disse: obrigado por ligar, significa muito pra mim, de verdade.
Devemos fazer um programa juntos sobre a ameaça do DSA, dos Socialistas Democráticos da América, e nos orientar na mesma direção? Estou disposto a fazer o necessário para reunir todos para a luta que importa. Então, o Tucker respondeu: valeu, cara. Eu agradeço. Vou passar a próxima semana ou duas pensando em como ser mais eficaz. O país está claramente à beira do abismo. Eu tentei contato várias vezes. Depois disso, nada aconteceu. E, novamente, achei que era uma boa ideia na época. Acho que passei a pensar diferente depois que vi o que ele fez com Nick Fuentes e, na minha opinião, depois que ele passou as semanas seguintes literalmente sem fazer nada para combater a esquerda. Digo isso com tristeza mais uma vez porque o Tucker costumava ser, eu acho, uma parte profundamente importante do esforço conservador para vencer. O número de vezes que Tucker Carlson mencionou Zoran Mamdani em seu programa desde 5 de outubro foi uma vez. E foi no contexto de Marjorie Taylor Greene e Tucker Carlson falando sobre o apelo de Zoran Mamdani. Só para efeito de contraste, não porque eu seja um representante perfeito aqui, mas porque você falou muito sobre Zoran Mamdani. Muitos de nós falamos. Desde 5 de outubro, fiz 17 programas sobre Zoran Mamdani, incluindo 4 na última semana antes da eleição. Quando você se posiciona contra a esquerda, realmente deve se posicionar contra ela. Então isso simplesmente não faz sentido. Não faz absolutamente nenhum sentido. Ele está chateado porque, pelo que parece, o Tucker não quer fazer um programa com ele no futuro. Muita coisa acontece nos bastidores que vocês não entendem. Então, ok, isso é com o Tucker. Se o Tucker não quer colaborar com o Ben, isso é problema dele. Além disso, a plataforma é do Tucker. Então, o que significa quando você tem seu próprio programa, e eu não sei por que isso surpreende o Ben, é que você pode falar sobre o que quiser. Se o Tucker quiser passar 6 meses só falando de esportes, é um direito dele. E as pessoas podem assistir ou podem deixar de assistir. É isso que o livre mercado significa. Livre mercado não significa que as mesmas pessoas que tentaram tirar o Tucker do mercado de forma artificial, as mesmas pessoas que comemoraram quando ele foi demitido, as mesmas pessoas que o chamaram de antissemita, agora possam ditar sobre o que ele deve falar em seu programa. Isso, na verdade, não faz o menor sentido. Não é responsabilidade do Tucker. O Tucker não mora na cidade de Nova York. Não é responsabilidade dele usar sua plataforma para falar sobre Mamdani 17 vezes. Isso é muito estranho. Mas sobre a insinuação de que Tucker, de alguma forma, apoiou Mamdani e falou coisas boas sobre ele quando se sentou com Marjorie Taylor Greene. Aqui está, na verdade, o que Tucker disse com Marjorie Taylor Greene. E você pode julgar se acha que Ben está sendo uma pessoa honesta ao descrever isso da maneira como acabou de fazer. Ouça o que Tucker disse. É interessante. Você disse há pouco que quando as pessoas estão realmente frustradas, quando o sistema em que vivem falha com elas ouvem vozes que não deveriam ouvir. Ou que não ouviriam em nenhuma outra circunstância. Tipo, como o Al Sharpton se tornou o líder da América Negra ou algo assim. Quero dizer, é só uma coisa que acontece. Pessoas desesperadas recorrem a líderes ruins, eu acho. Não consigo superar o que aconteceu em nossa maior cidade esta semana. Justamente quando todos em Washington estão focados a milhares de quilômetros na maior ameaça que enfrentamos. O programa nuclear do Irã. Não quero que o Irã tenha a bomba. Não sou a favor do Irã. Não somos. Pró-Irã, sim. Tipo, por que temos que dizer isso? Não, certo. Bobagem. Mas, Ao mesmo tempo em que todos estavam de olho no Irã, nossa maior cidade tinha uma primária democrata, na prática, a eleição para prefeito. E um socialista de 32 anos que defende supermercados administrados pelo governo é eleito. Ele provavelmente vai governar nossa maior cidade. sim, claro. No campo. Nova York. E é tipo, por que isso aconteceu? É porque as pessoas estão tão desesperadas por supermercados administrados pelo governo, ou amam o socialismo, ou gostam de, tipo, pessoas medianas nascidas no exterior comandando suas cidades? Provavelmente não. Esse cara foi o único na disputa pela prefeitura de Nova York a dizer que queria focar em Nova York. Todos os candidatos foram questionados. Se você pudesse visitar um país estrangeiro, qual seria? E todos eles, é claro, tinham uma resposta. Acho que a maioria disse Israel. Ótimo. E ele disse, eu não iria a lugar nenhum, eu ficaria em Nova York. Se quiser encontrar eleitores judeus, vou às sinagogas, casas ou onde for. Estou em Nova York porque é isso que faço. Comando Nova York. É meu trabalho. Ele deu a resposta certa. Eu dei a resposta correta. Sim, Ao menos ele deu a resposta certa. E ele está falando, sou totalmente contra o programa dele. absolutamente. Sim. Eu não... Acho que funciona. Mas ele está falando de economia. Sim. E todos os outros estão falando sobre política externa. Então ele disse o que eu disse. Estou explicando para você o porquê de Mamdani.
Você ganhou e está com raiva, porque as pessoas estão analisando por que isso aconteceu. Não importa quantas vezes você chame alguém de antissemita. As pessoas apreciaram, é muito óbvio, o fato de ele não estar focado em questões de política externa quando havia tantas questões internas para provar. É preciso aprender por que se perdem eleições, e não é obrigação de Tucker eleger pessoas, muito menos em cidades onde ele não mora. Agora, quero também mostrar a vocês o que Ben disse sobre mim, porque é tão ultrajante e tão desonesto, que nós realmente precisamos analisar o que está acontecendo aqui, ok? Este é um momento decisivo. Ben está completamente desorientado. Ele é muito inseguro e está atacando Megyn Kelly mentindo sobre o que eu disse e depois a forçando a reagir à maldade do que eu nunca disse. Eis o que Ben disse. Estamos em um ramo em que as pessoas comentam o que dizemos publicamente. Novamente, é por isso que acho que você e eu temos pontos de vista diferentes em relação a, por exemplo, Candace Owens. Eu acho que o que Candace Owens está fazendo agora é maldade. É perverso o que ela está fazendo agora, ok? E eu digo isso novamente. Mas o que... Não sei, Paine, se é mal ou não, mas a minha posição é que realmente não é da minha conta e... Por que será? Tenho uma pergunta. Por que isso não é da sua conta? Você ganha a vida comentando essas coisas. Não sou mãe da internet. Não, mas se isso fosse com alguém da esquerda e alguém estivesse acusando Charlie Kirk de sua esposa tê-lo assassinado, imagino que você estaria comentando sobre isso. Candace está acusando a Erika de ter feito? Sim. De assassinar o próprio marido? Ela está acusando pessoas de dentro da TPUSA e outros membros da direita, incluindo Seth Dillon, de estarem envolvidos no assassinato de Charlie Kirk. Sim. Eu nem sei como responder a isso porque simplesmente nunca aconteceu. É tão absurdo. Ele nem sequer está envolvido em nada do que aconteceu. Qualquer pessoa que assistiu a este programa sabe. Na verdade, eu estava recebendo críticas do meu público por não abordar o passado da Erika ou falar sobre os pais dela. Eu disse que ela fez um dos discursos mais importantes e foquei minha investigação na Turning Point USA e no motivo de eles estarem contando certas mentiras. Seth Dillon, eu disse a verdade de que Seth Dillon mentiu sobre a reunião nos Hamptons e que ele estava pressionando o Charlie sobre o tema de Israel. Eu nunca acusei Seth Dillon de assassinar Charlie Kirk. Então, o que ele está realmente fazendo aqui, certo? Obviamente, há muitas camadas que devemos desvendar, e é importante que façamos isso. A parte menos interessante disso é o fato de que ele está mentindo descaradamente. Isso implica que ele é sionista. Mas há muito mais acontecendo do que aparenta, porque Ben Shapiro era, na prática, o chefe final do lobby pró-Israel. E é porque ele nunca vem a público e diz o que realmente pensa. Ele é mais do tipo que trabalha nos bastidores. E agora estamos vendo-o desmoronar em tempo real, porque não importa quem você seja nesta era da mídia digital, mentir descaradamente simplesmente não é uma boa ideia. Ok, hora errada, 2025. Antes mesmo de você contar a mentira, a internet já vai perceber, certo? Eles vão voltar e dizer, você mentiu. E quando você faz algo assim, a reação negativa vai recair sobre você. Eles vão dizer, na verdade, isso agora afeta a sua credibilidade. Você disse que a Candace saiu e disse algo sobre Erika. Aliás, vocês estão ouvindo as pessoas ao fundo dizendo, uau, vou contar o que está acontecendo lá também. E você vai ver como isso realmente funciona. O primeiro ponto que quero destacar sobre como, por que ou o que Ben está fazendo aqui é a impressionante hipocrisia da situação. Ok, e as regras são para ti e não para mim. Estou ficando velho. Minha memória está ficando um pouco fraca, mas me lembro distintamente da semana em que fui gloriosamente demitido do The Daily Wire. E durante essa semana, o CEO do Daily Wire, na época era o Jeremy Boring, entrou em um X-Space hospedado pela Lauren Chen e teve uma conversa com Nick Fuentes, na qual elogiou Nick Fuentes e também o convidou para o Daily Wire. Ok, aqui está uma manchete porque o Huffington Post se lembra. CEO do Daily Wire diz ao supremacista branco Nick Fuentes que ele é talentoso e muito engraçado. O artigo continua. Durante uma conversa transmitida ao vivo com o supremacista branco Nick Fuentes na semana passada, o CEO do The Daily Wire, um grande veículo de mídia de direita, elogiou o influenciador fascista proeminente e fez apenas críticas leves a algumas de suas opiniões políticas, um contraste marcante com a forma como ele falou sobre Fuentes no passado. No dia 25 de março, o CEO do The Daily Wire, Jeremy Boring, juntou-se a Fuentes no Chase para uma sala de bate-papo de áudio ao vivo.
Boring disse a Fuentes que ele ouve o programa de Fuentes, branco, frequentemente. E que acha Fuentes, abre aspas, muito engraçado e um dos influenciadores políticos mais talentosos, mesmo que esteja muito preocupado com algumas das coisas que Fuentes diz. Mais tarde na discussão, Boring disse que ficaria entusiasmado em ter Fuentes em um dos programas do Daily Wire para debater com os comentaristas populares da empresa de mídia, alguns dos quais têm milhões de espectadores. Isso aconteceu, então quero que você apenas se lembre disso porque sinto que as pessoas não estão valorizando. Quão hipócrita é que agora ele está tentando fazer uma sessão de autocrítica com a Megyn Kelly porque, ela teve o Fuentes no programa, quando a posição do Daily Wire em 2024 era que o CEO deles podia falar publicamente com Nick Fuentes, elogiar Nick Fuentes publicamente e também convidar Nick Fuentes para a plataforma do Daily Wire. Na verdade, podemos e devemos ouvir um pouco dessa conversa entre Jeremy Boring, então CEO do Daily Wire, e Nick Fuentes. Ouça só. As pessoas podem dizer, bem, eu não gosto do que você fala sobre isso ou aquilo. Eu não gosto que caras como Shapiro não querem dizer Cristo é rei, América em primeiro lugar. Acho que eles perdem a capacidade de liderar. Eu nunca ouviria alguém que não consegue dizer essas coisas. Porque, quero dizer, essas coisas são realmente a base da sabedoria, que é o amor a Deus, que, como você diz, passa pelo Filho, como todos sabemos, só pode passar por Jesus. E oikofilia, que é, você sabe, o amor pela sua casa, o amor pela pátria em que você reside, não por alguma outra pátria. Então, eu só queria deixar isso claro para você. É uma situação um tanto estranha essa de que estamos falando, mas é assim que me sinto a respeito. E eu digo o seguinte, Nick, que ouço o seu programa com bastante frequência. Acho que você é uma das pessoas mais talentosas que existem e estou muito preocupado com algumas coisas que você está dizendo. Acho que você é um comunicador muito talentoso, por isso é difícil para mim imaginar que você cometa erros de comunicação constantemente. Algumas dessas coisas. Espero estar enganado. E devolvam a palavra a todas as pessoas que realmente vieram aqui para conversar entre si. Alguém pode me ajudar a entender por que agora está diferente? O que poderia estar diferente agora, sendo que era aceitável quando o Daily Wire estava disposto a fazer isso depois o Tucker fez, e agora, de repente, não é mais aceitável e é o pior pecado possível falar com Nick Fuentes? Tem. O segundo ponto que quero destacar aqui é a hipocrisia impressionante, mais uma vez, dele escolher o tema do Charlie Kirk para fingir que é nobre, para fingir que precisa dizer algo, mesmo estando mentindo. Em defesa do que está acontecendo com a viúva de Charlie Kirk, quando é simplesmente um fato que Ben Shapiro fez muitas coisas nos bastidores para impedir a ascensão de Charlie Kirk. É um fato, certo? Aqui está outra mensagem de texto. Eu tenho literalmente centenas delas relacionadas ao Ben, enviando seus garotos do IAF, os garotos do AF, o pessoal da National Review que vinha atrás de nós, escrevendo artigos. Uma que mostrei nesta pequena, nossa miniatura aqui. Podemos mostrar essa conversa. Sim, era uma manchete. O IAF do Ben Shapiro lança uma campanha de difamação contra Charlie Kirk e Candace Owens. Ei, Charlie, onde quer que você esteja, está acontecendo de novo. É só uma campanha de difamação. Eu não sei porquê, mas é isso que o Ben faz. E também é interessante que, quando eu te contei que o Ben ligou para o Charlie e estava lamentando o fato de que Charlie e eu tínhamos essa amizade, e o alertando de que ele não deveria tê-lo. E o Charlie sentiu que o Ben estava com uma vibe de dono de escravo. Ele ficou tipo, ele acha que eu te possuo ou algo assim? Vou te mostrar as mensagens de texto, porque senão você vai dizer que não aconteceu. Aqui vamos nós. Isso foi, de novo, tudo o que o Ben estava indo nos programas das pessoas e falando mal de mim e do Charlie. E ele disse, você é maior que o Ben agora. E entrando na Casa Branca ontem, percebi isso. Eu disse, eu sei que ele odeia isso. Ele disse, a gente só tem que tratá-lo como ruído. Ele quer que você rebaixe o nível para brigar com ele. O respeito que ele tem entre os militantes do movimento é bem baixo. Eu sinto que isso é relevante agora para o que o Ben está fazendo. Ele quer provocar essa briga porque perdeu um certo respeito. E aí o Charlie continua. Você entrou na cabeça dele, o que é ótimo. A questão do Ben me envolve mais do que ele quer admitir. E então continuamos. E essa é a mesma conversa. Ele sabe que Jon Snow, ele está usando uma referência de Game of Thrones, fica mais forte à medida que os dragões voam mais alto. E ele disse que isso o irrita. E ele está enviando
o irmão incestuoso dele para tentar nos matar. É pior, ele te vê como minha escrava, 100%. Controla ela, foi isso que ele realmente quis dizer para mim quando ligou. Então isso tem sido, e aliás, como eu disse, eu tenho centenas dessas mensagens. Então você tem que imaginar como é estar na minha posição ao ver alguém que fez de tudo para tentar impedir a ascensão de Charlie Kirk, agora tentando fazer uma sessão de humilhação com a Meghan, que na verdade era uma grande amiga do Charlie. Charlie a respeitava profundamente. E no final, obviamente, ela tomou uma posição muito principiada ao contar a verdade sobre o que ele estava passando. E Charlie morre. E de repente ele diz: eu me importo com esse mal que poderia ser Hopkins investigando quem matou a amiga dela. E ela não deveria estar fazendo isso. Quero dizer, não tem como distorcer isso. Qual é a sugestão dele aqui? Que eu fazer perguntas sobre a Turning Point USA de alguma forma significa que estou culpando a Erika, que nem sequer trabalhava para a Turning Point USA quando o Charlie morreu, porque agora ela é a CEO? É claro que ele não acredita nisso. E pra mim, é realmente tão nojento fazer isso com uma pessoa que você sabe que tentou bloquear. E agora que ele está morto, acho que você quer meio que reescrever a história. É isso que você está tentando fazer. Você está tentando reescrever a história e fingir que é seu defensor fervoroso. Agora, outro ponto que gostaria de destacar é a hipocrisia impressionante repetidas vezes quando você para considerar que ele está pressionando a Meghan e se referindo a isso como um mal, algo que eu nunca disse ou fiz. Mas esse é o mesmo Ben Shapiro que apoia a destruição de Gaza. Ele apoia e parabenizou Randy Fine, que literalmente tweetou rindo de fotos de bebês palestinos mortos. Mas, pelo visto, Tucker Carlson conversar com Nick Fuentes é muito pior do que celebrar. E não só celebrar, entrevistar um homem que está cometendo um genocídio de verdade. Ok, isso não está em debate. É disso que ele está sendo acusado. Bibi Netanyahu está cometendo um genocídio. E Ben Shapiro se sentou com ele no mês passado. E vocês acham que ele pressionou Bibi Netanyahu sobre a questão do genocídio? Eu não entendo como você pode simplesmente sair por aí com o peito estufado e o cabelo no peito. Você simplesmente fica tipo, como você ousa? Como você ousa não fazer um comentário, Meghan, sobre o Tucker Carlson? Como você ousa não fazer um comentário? Agora eu me importo com o Charlie Kirk, agora que ele está morto. Eu me importo com ele e com o que está acontecendo. Candace tentando descobrir quem o matou. Isso é maldade. Você está mentindo. Você mente quando não tem mais nada. Então a pergunta é: o que o Ben está realmente fazendo aqui? Porque certamente não é por princípio. Acho que podemos encerrar esse assunto. Na verdade, também é um comportamento arriscado quando se trata do Ben Shapiro. Ele normalmente não chega já atacando assim. E eu acho que algumas coisas estão motivando esse erro não forçado. Primeiro, eu realmente acredito que ele tem medo do Nick Fuentes. Acho que esse medo vem da culpa. A história do Nick, não importa o que você pense sobre ele. Você já sabe que eu não gosto do Nick Fuentes por causa de como ele me tratou. Mas a história de fundo é envolvente. Eu descobri a história ouvindo Jeremy Boring, o ex-CEO do Daily Wire, sentar para conversar com o Nick, logo depois que eu fui demitido, e eu não sabia o que Ben e Jeremy admitiram que fizeram com ele. Então, eu acho que se você tira alguém do mercado artificialmente, e o Ben nunca veio a público negar nada do que o Nick Fuentes disse, e o Jeremy Boring também não negou em uma conversa com ele. Então, temos que assumir que a história é verdadeira. E dado o que eu sei sobre o que acontece agora, eu acho, e o que o Charlie estava passando, acho que todos podemos perceber que o Nick era um garoto de 18 anos, como ele contou para o Tucker, e agora o mundo inteiro conhece essa história. Ele começou a fazer perguntas sobre Israel e foi artificialmente tirado do mercado quando tinha a vida inteira pela frente. E agora, quando fizeram isso, porque queriam se livrar de Nick Fuentes, que então ficou revoltado com a situação e definitivamente disse coisas muito ofensivas na internet, mas também ele tinha 18, 19 anos. Agora você o vê no Tucker Carlson. Você não gosta do Tucker Carlson. E eu acho que isso o deixa desconfortável. Acho que estamos em Harry Potter, certo? E o Lord Voldemort achou que tinha matado o bebê, e talvez o bebê tenha sobrevivido. Eu nem sei quem é o Lorde das Trevas nessa história, mas eu sei. Eu nem sei quem é aquele que não deve ser nomeado nessa história. Mas eu sei que, com Ben e Nick Fuentes, é meio que não pode viver enquanto o outro sobreviver. E Nick Fuentes parece ter sobrevivido.
Ok, sem anunciantes, sem patrocinadores, sem conexões, com toda a mídia escrevendo coisas sobre ele, sendo colocado na lista da ADL. Ele provou ser bastante resiliente. E é em grande parte por causa do quanto lutam contra ele que as pessoas ficam curiosas. É como se estivéssemos assistindo crianças sendo bombardeadas. Quantas pessoas já perderam a vida em Gaza? E você está dizendo que o maior mal é o Nick Fuentes? Desculpe, acho que posso sobreviver ao Nick Fuentes me insultando. Não preciso fazer acordos nos bastidores ou pedir ao Tucker para não receber alguém. Eu não me importo, não é da minha conta. Meghan, eu não me importo. Ok, se alguém quiser ser fã, pode ser fã do Nick Fuentes. E eu percebo uma insegurança aqui. No fato de que, 10 anos depois daquele episódio que o Ben conta sobre o Nick Fuentes, agora o Nick Fuentes ainda está aqui e a influência do Ben está diminuindo. É simplesmente um fato. Ok. Outra coisa que está acontecendo aqui, e isso tem a ver com a Megyn Kelly e voltando ao Wu, é fazer parecer que o Ben tem uma posição popular sobre mim. Eu sinto que o lobby pró-Israel está à beira do colapso. Eles estão desesperados por aliados, certo? E eles estão tão desesperados por aliados que acabam afastando-os. É isso que estão fazendo com a Megyn Kelly, certo? Eles estão mostrando ao mundo agora que estão dispostos a mentir para conseguir o que querem. Ben está mentindo agora para conseguir o que quer. E por algum motivo, o lobby pró-regime acredita que essa estratégia repetida e fracassada de mentir e ameaçar as pessoas vai funcionar. Agora você pode estar se perguntando, bem, como a Megyn Kelly está sendo ameaçada aqui? Exatamente isso. O que Ben acabou de fazer no palco é exatamente a chantagem moral da qual Charlie falava nos últimos dias de sua vida. Ok, Ben está chantageando Meghan moralmente. Certo. Ele está sentado em frente a ela. A ameaça reside na sua reputação. Ele está lá parado e está dizendo que Candace está atacando uma viúva em luto e a acusando de assassinar Charlie Kirk. Você repudiará esse mal imediatamente? Ele faz essas pessoas falsas ficarem tipo, uau, é isso. Você vê que Meghan está desconfortável porque pensa, ela disse isso? Talvez isso seja maldade. Tipo, isso realmente aconteceu? Ele se xinga mais? Ele diz, sim. Ela disse que Seth Dillon assassinou Charlie Kirk. Você vai repudiar esse mal imediatamente? Isso é chantagem moral. Você é uma pessoa melhor do que aceitar Candace Owens, que atacou uma viúva em luto e está dizendo a essa viúva que ela assassinou o próprio marido? Isso é chantagem moral. Agora falando em na hora. Tudo o que você acabou de ver acontecer aqui, e Megyn Kelly, espero que você veja isso. De verdade, pessoal, mandem esse trecho para ela. Isso é realmente importante. É tudo premeditado. Não é algo espontâneo. Os apoiadores não são espontâneos. As perguntas não são espontâneas. Podemos descascar mais uma camada dessa cebola para que você entenda o quão cruel é a política, porque ela é cruel. Você pode se lembrar, ou talvez tenha esquecido, mas eu palestrei no IRWLS em 2024, logo depois de ser demitido do Daily Wire. E aconteceu algo muito importante que jamais devemos esquecer. Ok. Enquanto eu me dirigia para palestrar neste evento, ficamos sabendo, por meio de uma estagiária do The Daily Wire, que tinha consciência e se sentia muito desconfortável com a missão secreta que lhe foi atribuída. Descobrimos que estava acontecendo uma missão secreta, em que eles enviaram uma estagiária para me fazer uma pergunta, certo, para obter minha resposta sobre a questão. E o que aconteceria em seguida é que eles iriam divulgar um trecho, mas fariam parecer que ela era apenas uma estudante aleatória. Deixe-me mostrar um trecho, porque descobrimos isso. Eu denunciei isso no palco. Charles interceptou. Descobrimos qual era o nome dela e eu chamei essa garota no palco. Ouça só. Coisa que eu vou dizer estranhamente, essa é uma história tão maluca, mas enquanto eu vinha para cá, recebi uma ligação frenética de alguém. Eles me ligaram e disseram, Candace, algo muito estranho está acontecendo. O Daily Wire enviou alguém secretamente para te gravar, um estagiário de relações públicas, para te gravar secretamente, para te pegar em um momento ruim, te mostrar sob uma luz negativa, e eu acho que o nome desse estagiário... Não, para ser justo, nunca é culpa da pessoa quando seu empregador a manda fazer algo que não é bom. Mas eu adoraria que a Ariana se levantasse. Sim. Certo, talvez isso seja um pouco intimidante demais para você também. Mas aparentemente ela recebeu um e-mail às 22 horas, embarcou em um avião e está fingindo ser estudante. Então, eu só quero dizer isso para Ben Shapiro.
Chega, venham pra luz, sério, vamos lá, vamos debater. Pare de mandar estagiários fazerem o trabalho sujo. Não mordo, estou aberto ao debate. Charlie Kirk disse que vai te levar de avião. Ele vai te levar de avião para Detroit na próxima semana. E podemos realizar os debates no palco dele. Obrigado, Turning Point USA. Vamos responder a algumas perguntas. Você sabe, o Turning Point USA, do qual eu não participei. Foi assim que aconteceu. E o Charlie disse, é loucura isso estar acontecendo. Ele falou, chama ele no palco e oferece o debate. E eu mesmo vou pagar a passagem para ele vir debater com você sobre isso. Mas é assim que funciona, certo? Eles mandam pessoas. Eles fazem parecer que é algo espontâneo. Eles mandam pessoas para os seus eventos e vão ter pessoas para aplaudir. Isso foi orquestrado pela Alissa Cordova. Agora que ela não está mais no Daily Wire, posso dizer isso a quem critiquei ontem. Mas é muito importante que as pessoas entendam isso. O que está acontecendo nos eventos da Meghan, eu garanto para vocês, pessoas indo lá fazer perguntas para ela e tentando fazer com que ela repudie o Tucker Carlson, isso não é espontâneo, ok? São pessoas pró-Israel que são pagas para fazer isso. Sinceramente, Meghan, se você estiver assistindo, me passe a lista dos seus participantes. Estou presumindo que este é um evento com ingresso. Eu vou encontrar essas pessoas. Elas serão da IAF, serão de alguma organização. Se você me deixar pegar os nomes, eu adoro uma investigação. Eu vou te dizer quantas pessoas foram enviadas lá para ir e aplaudir Roris. Na verdade, tentando te intimidar e te forçar a tomar uma posição e te fazer se sentir desconfortável, porque isso faz parte desse acúmulo de chantagem moral. E na verdade, eu realmente não estou chateado. Eu não me importo. Eu acredito nos mercados livres. Eu realmente vou dizer de novo, eu sempre debateria com Ben Shapiro. Se você sabe, se o Tucker te deixou no vácuo e você quer vir a este programa e você quer debater sobre Israel e quer discutir Erika Kirk e as coisas que eu nunca disse, se você quiser discutir seu relacionamento com Charlie Kirk, qualquer coisa que eu tenha dito que você gostaria de contestar, minha plataforma é a sua plataforma. Eu diria que você deveria vir para a minha plataforma porque meu programa agora é maior. Mas também podemos fazer no seu. Então me chama. Voltamos já depois de um breve intervalo. Certo, pessoal, tenho falado muito sobre a Riverbend Ranch, porque vocês sabem que eu adoro os bifes deles. Carne de Black Angus famosa pelo seu sabor incrível. A Riverbend Ranch levou a carne de Black Angus a outro nível porque, nos últimos 35 anos, cria um rebanho Angus de elite, usando ultrassom para selecionar gado geneticamente superior, focando em sabor e maciez. Todo ano, fornece cerca de 850 touros Black Angus de elite, com essa genética especial, para mais de 260 fazendas no oeste do Zixny, Iowa. Essas fazendas parceiras recebem um prêmio da Riverbend Ranch para criar bezerros sem hormônios de crescimento e antibióticos. Todo outono, os bezerros com essa genética de elite voltam à Riverbend Ranch para passar o verão em pastagens nas montanhas. Ao comprar da Riverbend Ranch, você apoia 64 cowboys e suas famílias que trabalham no rancho, além de mais de 260 fazendas nos Estados Unidos. Fazendas e as centenas de famílias americanas que também trabalham nessas fazendas. É nascido no Ziquira, criado no Ziquira, é processado bem aqui no Ziquira. A carne é maturada à perfeição por 21 dias e depois enviada diretamente do rancho para a sua casa. Esta não é a sua carne Angus preta comum. Ela é mais saborosa e macia do que a melhor carne Angus que já experimentei. Agora, se você acessar riverbendranch.com e usar o código Candice no checkout, receberá $20 de desconto no seu primeiro pedido e vai ficar impressionado. Então visite riverbendranch.com e use o código promocional Candice no checkout. Além disso, quero falar com você sobre a Goldco, porque o que você está fazendo hoje para proteger o seu amanhã? Porque esperar até depois é apenas um mito. Já estamos vivendo esse depois. Inclua ouro na sua estratégia financeira. Vou explicar. Quando economias balançam, moedas perdem valor e mercados se assustam. O ouro, porém, nem sempre segue esse padrão. Ter um pouco de ouro significa que você não depende 100% de um único sistema. Você tem algo sólido. O que você faz agora pode definir o tom para o futuro. Eu ensino meus filhos o valor de se preparar, proteger e planejar. Eles vão levar essa mentalidade adiante. O ouro é uma parte dessa história. Não estou dizendo que você deve colocar tudo em ouro. Isso seria tão equivocado quanto investir apenas em ações. Investir de forma inteligente, intencional e equilibrada é o que eu pratico na minha própria vida. Agora, se você está pensando, Candice, estou preocupado com a aposentadoria. Estou preocupado com a economia.
Tenho medo de me arrepender depois. Então, isso é um pequeno empurrãozinho. Eis o que você deve fazer. Visite CandiceLikesGold.com para obter seu kit gratuito de ouro e prata para 2025 e saiba como você pode ganhar até 10% em prata grátis. Não espere pela próxima crise. Proteja seu futuro hoje. Ligue para 855815Gold ou visite CandiceLikesGold.com. Esse é o site CandiceLikesGold.com. Estou falando sério, pessoal. Megyn Kelly, não se esqueça de avisá-la nos comentários. Exploda, porque eu já vi isso antes. Eu sei exatamente o que está acontecendo e eles estarão em cada parada da turnê tentando pressioná-la para que ela faça um comentário. É simplesmente estranho. Não sei por que continuam exigindo que ela renegue tudo. Tucker e Candace. Eu não trabalho com a Megyn Kelly, mas sei como isso funciona. É exatamente o mesmo processo pelo qual o lobby pró-Israel perdeu Charlie Kirk. Porque, eventualmente, você simplesmente se cansa de ser intimidado e começa a perceber e ver que não é algo orgânico. E também não vem dos seus supostos amigos. Eu simplesmente nunca faria isso. Nem sequer passaria pela minha cabeça a ideia de mandar uma mensagem pro Tucker Carlson dizendo quem ele deve ou não deve trazer para sua plataforma ou como ele deve usá-la. Simplesmente não é assim que pessoas normais se comportam. E eles não entendem o quão anormal isso é. Enfim, mudando de assunto aqui, preciso te mostrar alguns clipes. Eles estão viralizando agora. E a CNN cortou esses clipes porque acha que eles são constrangedores pra mim. Então, tem uma jovem, ela tem a mesma idade que eu. Ellie Reeve é o nome dela. E vou deixar claro também, fiquei muito irritado nessa entrevista porque foi alguns dias depois que Charlie foi morto. Foi a primeira entrevista que eu dei, acabou sendo pra CNN. Não era sobre o Charlie Kirk, mas já tínhamos marcado isso antes. E eu decidi manter o compromisso. Sabe, eu não estava dormindo. Eu não estava comendo. E essa mulher, pelo visto, decidiu que queria cutucar a onça com vara curta. Enfim, é ela quem está espalhando esse vídeo porque acha que isso me constrange totalmente e mostra que sou um nacionalista branco. Ouça só. Você pode criticar Netanyahu sem ser anti-Israel e pode criticar Israel sem ser antissemita. Mas alguns dos temas, argumentos e conceitos que você usou em sua crítica a Israel, eu conheço muito bem por cobrir nacionalistas brancos há 10 anos. É muito perturbador para mim ouvir coisas como você dizendo: nosso governo está ocupado por sionistas. Trump está ocupado por sionistas? Somos uma nação ocupada. Porque existe literalmente um termo que é tipo um termo dos anos 80, 90 do nacionalismo branco, ZOG, Governo de Ocupação Sionista. Eles acreditam que os judeus controlam o mundo. E eu fico me perguntando, você está fazendo referência a esse tipo de tema intencionalmente? Espere, só para deixar claro, você está me acusando de usar retórica nacionalista branca? Preciso rir disso. Para mim, também acho que eles não seriam seus fãs. É ridículo. Mas este é um caso em que sinto que a CNN tem uma lição a aprender. Por isso ninguém mais assiste. Você está diante de uma pessoa negra. Você diz, eu aprendi sobre nacionalismo branco. E você está usando o nacionalismo branco. Não é que eu os conheça. Eu fui aos comícios deles. Eu li todos os textos deles. Eu entendi, eu sei. Fico feliz você instruído. Liguei pra Melissa. Mas é aquele momento em que, se colocar em um livro, qualquer um vai dizer. É como se fosse só... Em certo momento você tem que usar seus olhos e pensar: Candace Owens está promovendo uma retórica nacionalista branca? Ok, de imediato não. Então, o que mais poderia ser? Será que o sionismo é, na verdade, o que o nome indica? É o que isso significa. Sionismo. É uma filosofia política. Governo ocupado por sionistas. Se analisarmos a história, acredito que somos um governo ocupado por sionistas e não somos os únicos. E levo isso ao banco. Se você precisar sair daqui e dizer Canizone faz um nacionalista branco para conseguir digerir isso, tudo bem, sabe? Você tem que lidar com isso no seu próprio tempo. Mas o que eu vou dizer é: mantenho cada declaração que fiz e quero reforçá-la ainda mais. Ok? A América está ocupada por sionistas. Eu reforçaria essa ideia, se alguém mais estiver participando. Eu gostaria de triplicar isso. Essas táticas são super entediantes e ultrapassadas. E é por isso que tudo depende de suprimir a fala, certo? Ter que se referir constantemente a alguém como mau, supremacista branco ou antissemita porque você perdeu o argumento no debate. Seu argumento não tem mais mérito algum. Então tudo vira uma luta constante de semântica. E então ela passa para o eles. Você se lembra de quando crescíamos e podíamos simplesmente usar a palavra eles em frases? Ninguém perguntava, o que você quer dizer com isso? Várias vezes ela só perguntava, o que você quer dizer com eles?
como se ela não soubesse como construir uma frase básica e se referir ao substantivo anterior. Ela não fazia ideia de qual substantivo plural eu estava me referindo. Enfim, eu realmente não estava com paciência. E aqui está a nossa conversa sobre eles. Eles é uma palavra, então não preciso sempre dizer eles. É só uma coisa estranha. Isso é uma dessas táticas de psicologia em que você fica: quem são eles? Quem são eles? Porque Parece que você está falando dos judeus. a palavra eles significa judeus. Quando você está falando de judeus, sim. Mas se eu não estou falando de judeus, então eles não significa judeus. Quando eu digo eles querem que a gente acredite nisso, ou eles querem que a gente acredite naquilo, e você entende judeus, isso é um problema seu, certo? Se eu quiser dizer algo sobre judeus, eu vou dizer. Se eu quiser dizer algo sobre Israel, eu vou dizer. Se eu quiser, assim como quando quero dizer algo sobre pessoas negras, eu vou dizer. Quando eu dizia durante o BLM, eles querem que a gente acredite, ninguém perguntou, você quer dizer judeus? E, de novo, é uma dessas táticas lixo para fazer as pessoas terem medo de falar. Se eu quiser dizer judeus, eu vou dizer judeus. Eu não tenho medo de dizer judeus. Quando eu digo que sionistas controlam a mídia, eu quero dizer que sionistas controlam a mídia. Pessoas que apoiam a ideologia política de Israel controlam a mídia. Tem mais alguma coisa que eu possa ajudar a esclarecer? Mas você está familiarizado com esse estereótipo que existe há muito tempo? Quem Não dava a mínima para um estereótipo? Eu realmente tento não xingar, mas senti que a gente precisava acabar com isso logo. Você sabe o que eu quero dizer? Só quero que ela supere isso, porque eu realmente não me importo. E eu estou tão cansada dessas palavras. Eu só estou cansada. Estou exausta. Você está exausto? Ah, estamos cansados. Coletivamente, estamos cansados. Tive que desligar porque, de repente, percebi que estava educando meus filhos pequenos em casa. Eu disse a ela, como entrevistadora, que tenho crianças pequenas em casa. Não posso te ensinar frases básicas. Ensino meus filhos a ler, e aqui estou. Estou ensinando a ela como entender o uso de they em uma frase. Esse é um lugar. O que estamos fazendo? Qual a idade dessa pessoa? E ela diz que tem a mesma idade que eu. E eu vou dizer, você faltou à primeira série. Você não sabe o que eles significam. E agora você simplesmente vai fazer isso? É um clichê. Essa é a forma de responder. Ok. Apenas desligue imediatamente. Aceite qualquer rótulo que você venha a receber nesta situação. Se eu tiver que ser chamado de supremacista branco por expressar minha opinião sobre este governo, sobre como ele foi tomado por sionistas e sobre as crueldades que as crianças palestinas estão sofrendo nas mãos de Bibi Netanyahu, que assim seja. Não recomendo que vocês falem palavrões. É um momento raro. Como eu disse, foi alguns dias depois que Charlie Kirk morreu e eu simplesmente não estava no clima. Mas eu incentivo vocês a se defenderem de maneira semelhante. Agora, nesse mesmo espírito, caso vocês não tenham visto isso circulando, Eric e Laura Trump falaram recentemente em um evento da TPUSA na Universidade de Auburn. E é uma era diferente, certo? A era pós-Charlie Kirk na Turning Point USA. Minha aposta depois de assistir a isso é que as pessoas vão ficar menos inclinadas a querer participar desses eventos. Estou falando sobre os convidados como Eric e Laura Trump, porque agora eles estão sendo pressionados por estudantes sobre Israel. Ouçam só. Gostaria de perguntar sobre o relacionamento do seu pai com Israel. Ele recebeu mais de 230 milhões de dólares de grupos pró-Israel. Durante o verão contra o Irã, mesmo tendo aconselhado contra, Israel ainda assim atacou o Irã e o zicou no ouro. Ainda bombardeou em nome de Israel. As frustrações do seu pai com Netanyahu ficaram claras quando ele xingou em rede nacional por causa da situação. Israel não tem sido um grande aliado do Israel. Desde 1960, quando bombardearam o USS Liberty. Israel é uma nação onde cristãos estão constantemente sob ataque tanto em Gaza quanto na Cisjordânia. Falamos sobre a América em primeiro lugar e defender os cristãos, mas como podemos fazer isso se nos alinhamos com uma nação que não faz isso por si mesma? Não há dúvida de que meu pai expressou frustração. Na verdade, acho que ele expressa frustração durante todo o conflito com ambos os lados. Ao mesmo tempo, não se engane, há uma nação que grita morte à América todos os dias nas ruas de Teherã.
Você tem uma nação que vai desenvolver uma arma nuclear e você tem uma nação que vai usar essa arma nuclear contra o modo de vida ocidental. Não há dúvida quanto a isso. Em resposta às armas nucleares do Irã, Israel possui armas nucleares e não faz parte da AIEA, ao contrário do Irã. E é simplesmente triste de ver porque nunca vi o presidente americano ser tratado da forma como é pelo governo israelense. Aqui está o que vou acrescentar. Temos ou não temos a fase 1 de um acordo de paz no Oriente Médio neste momento? Nada nunca vai ser perfeito, mas vou te dizer uma coisa. Este presidente trabalha com o que tem. Ele acredita na paz através da força. E seja falando do Oriente Médio, seja falando de uma guerra de 40 anos como a da Armênia e Azerbaijão. Como o Eric acabou de apontar, uma guerra de 5 dias na Tailândia e no Camboja. Este é um presidente da paz. Eu não sei. Simplesmente perdeu o impacto, não é? Tipo, o MAGA acabou. Você simplesmente sabe que acabou. Simplesmente acabou. E eu digo isso, aliás, e sempre sou muito honesto com vocês sobre como as pessoas são nos bastidores. Eric e Laura sempre foram incrivelmente gentis comigo. Não tenho nada de ruim pra dizer sobre eles como pessoas. Laura trabalha muito. E o Eric, aliás, também trabalha muito, sabe, administrando a Trump Organization. Certamente, enquanto o pai dele teve que ir ser presidente, ele assumiu, mas eles sabem que não estão dizendo a verdade, certo? Eles sabem que não estão dizendo a verdade. As crianças agora estão despertas. Eles sabem sobre o Jared, e seus negócios com a vodka e o Oriente Médio e quanto dinheiro eles estão prestes a ganhar. E, sabe, Gaza sendo destruída é, na verdade, benéfico para as contas bancárias deles. É simplesmente assim. E você acha que essas crianças e o fato de que ele estava pronto para responder? Sobre o nuclear, essa é sempre a ameaça do nuclear. E isso costumava funcionar. Tipo, a geração 11 de setembro, isso funcionava. Não funciona mais porque percebemos que só existe uma nação que não está seguindo nenhuma regra. Só existe uma nação que não está respeitando os Estados Unidos. Só existe uma nação pela qual gerações de crianças americanas, homens americanos, estão sendo ensinados que precisam morrer em terras estrangeiras. Então, em benefício de qual nação? Não é dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos, ao longo de todas essas guerras, não estivessem em um declínio acentuado. E, na verdade, se andássemos por aí e nossas ruas fossem limpas e não houvesse pessoas sem teto e as pessoas não estivessem usando drogas. Provavelmente diríamos, ok, estamos aprontando no Oriente Médio, mas pelo menos olhe para este país. Ele brilha. É incrível. Qual é o nosso benefício? Nosso benefício é sermos repreendidos e ouvirmos que nem sequer podemos mencionar Israel nos campi universitários, sob risco de sermos presos. As leis contra o antissemitismo estão ficando mais rígidas. Agora vocês estão vindo atrás da nossa liberdade de expressão e acharam que essa geração iria apoiar isso porque, o quê? O Bibi comprou o TikTok? A hipocrisia é impressionante e ninguém sobrevive à hipocrisia. Então, infelizmente, acho que há 4 anos todo mundo pensava: quem será o próximo membro da família Trump a entrar na política e galvanizar o movimento jovem? Acabou. Já nasceu morto agora. E é porque vocês apostaram tudo em Israel. Então, seja lá qual for o plano imobiliário em Gaza, isso é... Sabe, acho que esse vai ser o legado dos Trump. E, para ser sincero, esse não seria o legado que eu gostaria de ter, porque as pessoas não vão esquecer o que aconteceu lá. Os filhos dos seus filhos provavelmente vão sentir vergonha, para ser honesto, de você ter se envolvido nisso, de ter defendido ou de ter ficado em silêncio por causa de dinheiro. As pessoas estão te pagando para fazer essas coisas. Enfim, gente, acho que já chega. Vamos fazer uma pequena pausa antes de eu responder algumas das suas... Certo, pessoal. Agora é temporada de resfriados e gripes, o que significa que é época de tomar a vacina da gripe. Depois de tudo que passamos nos últimos 5 anos, o número de pessoas tomando a vacina da gripe está em um nível historicamente baixo. Além disso, segundo dados do CDC, a vacina da gripe é, no máximo, moderadamente eficaz, sem contar possíveis lesões causadas por vacinas. Existe uma maneira melhor de se manter saudável. Adquira um kit de emergência contra contágio da Wellness Company. Se você acordar com dor de garganta ou nariz escorrendo, pode tratar esses sintomas imediatamente. Com um kit prescrito por um médico contendo ivermectina, hidroxicloroquina, um Z-Pak genérico e muito mais. É como ter um pronto-socorro dentro da sua própria casa.
Eu tenho um kit de emergência contra contágio da Wellness Company porque me recuso a ficar preso em filas de pronto-socorro ou depender de um seguro caro se eu pegar um resfriado. Eu simplesmente abro o kit, consulto o guia escrito por médicos para uso seguro e volto à minha vida. O kit é uma salvação, economiza muito tempo. Recebemos milhares de avaliações de pessoas como você e eu, que tinham seu kit pronto para uso em caso de necessidade. Então, acesse TWC Health Candace hoje mesmo e use o código Candace para economizar $48. Adquira antes da temporada de gripes e resfriados chegar forte. TWC Health/Candace. Use código Candace para desconto de $48. Kit só para residentes do Zileua. Moradores. Lembro a todos sobre o financiamento americano, já que o Fed reduziu as taxas de juros novamente. Ótima notícia para donos de imóveis nos Estados. Se as festas de fim de ano preocupam você, agora é hora de organizar suas finanças. É difícil pensar nas festas de fim de ano quando tudo está caro e seus cartões de crédito já estão no limite. Com a queda das taxas de juros, agora é a hora de pensar em quitar essa dívida. A American Financing ajuda donos a acessar o valor acumulado em suas casas para obter economia imediata. Eles ajudam pessoas como você a economizar $800 por mês, e muitos conseguem taxas de 5%, mudando o jogo frente a cartões de crédito com juros altos. Se você começar hoje, pode conseguir adiar 2 pagamentos da hipoteca, aliviando as festas de fim de ano. Não custa absolutamente nada descobrir quanto você pode economizar. As festas de fim de ano chegarão logo, então não espere. Ligue para consultores de crédito imobiliário com salário. Ligue para American Financing no 8007-951-210. Novamente, o número é 8007-951-210 ou visite americanfinancing.net Owens. Trata-se de americanfinancing.net com a extensão Owens. Analisando comentários, RN Explorer pergunta por que Tucker não pode entrevistar Fuentes. Ben está chateado com Tucker por isso. Já vi esse tipo de imaturidade entre garotas adolescentes no ensino médio. Estou com raiva dela porque ela está conversando com a garota de quem eu não gosto. Ben, por favor, pare. Concordo. Tem algo fundamentalmente colegial nisso. É muito estranho. E acho que eles realmente pensaram que era isso. Tipo, eu sei que toda semana eles renovam os esforços pra cancelar o Tucker, mas acho que eles pensaram que já o tinham conseguido. Tipo, dessa vez realmente ia ser isso. E claro, sempre dá errado porque as pessoas pensam, que imaturidade? Por que o Nick Fuentes não pode contar uma história? Eu simplesmente não entendo isso. Não me ofendo com ninguém. O mesmo vale para o Nick Fuentes. E acho que todo mundo deveria estar nos mercados livres. Se o Nick Fuentes perder nos mercados livres, quero que seja porque houve uma concorrência melhor, não porque ele foi artificialmente excluído. Essa é a única maneira disso funcionar. Caso contrário, é simplesmente imaturo. Simplesmente é imaturo. E também é chorão. Katie Rabian escreve, sentindo falta do Charlie Extra hoje. Todos nós merecemos a verdade, não importa o quão horrível ela seja. Por favor, nunca pare de lutar pelo nosso irmão em Cristo. Você está em nossas orações. Que Deus abençoe e proteja você, Candace. Eu não me importo nem um pouco com o Ben tentando se juntar às pessoas. É quase como se estivessem tentando me pressionar. Existe essa ameaça. Eles querem que eu diga algo ruim sobre a Erika porque querem que eu pare de investigar isso, né? O que me faz sentir estranho, já que é sempre o lobby pró-Israel que está fazendo isso. Pessoas que não eram amigas do Charlie estão tentando nos forçar, por meio de uma sessão de constrangimento, a parar de investigar o que aconteceu aqui. Para que possamos receber um atestado de que não estamos atacando uma viúva. É como se você investiga, então está atacando a Erika. Isso é um absurdo. Isso me faz pensar que tem algo aí, certo? Tipo, do que eles têm tanto medo? Por que o lobby pró-Israel, em particular, tem tanto medo de qualquer incursão na narrativa absurda que os federais estão tentando nos vender sobre o Charlie Kirk, certo? Isso cheira a desespero. E o desespero só existe quando há algo a esconder. E Israel não tem agido corretamente desde o início disso tudo. Nós sabemos disso. Sabemos que Israel não tem agido corretamente. Não fizemos isso imediatamente. Não fomos nós. Isso é meio estranho. É meio estranho você simplesmente se levantar e dizer que não foi você. Amber Lee Frass escreve. Não vamos esquecer que seria ele quem pegaria seu microfone ensanguentado. Isso mesmo. Ben disse isso logo depois que Charlie morreu. E mesmo isso era só para eu saber o que havia entre eles. Foi muita coisa para eu processar. Naquela semana, eu estava passando por uma mistura de emoções. Eu estava com muita raiva. Ele foi o primeiro a reagir à morte de Charlie. É óbvio que ele tem uma agenda. Veja bem, todos na política têm algum tipo de agenda. Não tenho certeza do que se trata o Ben, mas percebo uma enorme insegurança.
pois mentir dessa forma não é uma boa ideia. Ok. E ele sabia que eu não tinha dito isso. Não há a mínima chance de ele ter pensado que eu disse Seth Dillon assassinou Charlie Kirk. Erica Kirk assassinou Charlie Kirk. Então ele está demonstrando seu medo. E também, como eu disse, acho que ele queria intimidar, na prática, coagir Megyn Kelly a assumir essa posição. E ela está tentando vir à superfície para respirar. E ela ficou tipo, uau, as pessoas estão torcendo por isso. Talvez Candace realmente tenha dito isso. Talvez ela tenha acusado Erica. Isso seria horrível. E foi bom ela não cair na armadilha nem mudar de assunto, pois não tinha certeza se eu disse isso. Melissa escreve, Candace, como mulher negra, você conduziu a entrevista bem. Se alguém passou vergonha, foi ela. Que, aliás, parecia estar sob efeito de drogas. Tinha algo estranho ali. Parecia, sabe, uma mãe bêbada de vinho. Vocês costumavam assistir Hey Arnold? Tipo a mãe da Helga Pataki? Sim. Para aqueles que se interessam, trata-se de uma referência muito específica. Mas se você conseguiu. Foi para dar a mãe de Helga Pataki. Quando éramos crianças, assistíamos a desenhos animados muito sérios. Tom Simpson escreve, temos certeza de que a pressão sobre Fuentes não faz parte de uma operação para difamar a direita dissidente anti-Israel por associação? Eu não acho que ele esteja envolvido, mas foi persona não grata por anos e, de repente, está em 5 podcasts grandes no mesmo mês. Olha, quando o convidei para o meu podcast, de verdade, eu só queria ter uma conversa. Posso dizer que não sou uma operação, mas a reação dele e a mentira sobre nosso tratamento me fizeram pensar que ele era uma operação. Porque eu pensei, que estranho! Fomos muito gentis com você. Conversamos com vocês nos bastidores. Planejamos a entrevista, definimos o nome que daríamos a ela. E ele era muito teatral. Portanto, não confio nisso. Fui muito claro. Não confio nessa história do Fuentes. Mas outras pessoas podem. A culpa é dele, sabe? Explorer 253 escreve. Ben parece uma adolescente imatura, chateada por não conseguir controlar seus amigos ou as pessoas ao seu redor. Que vergonha. E eu simplesmente não acho que isso vai funcionar. Acho que a Megyn Kelly vai manter a postura porque ela fez isso ali, sob pressão. Só quero que ela saiba que isso não é orgânico. Isso é muito importante. Então, para vocês que assistem aos nossos 2 programas, só garantam que vocês digam isso a ela. Zamit escreve, a verdade é harmônica, as mentiras são estridentes. Isso está absolutamente correto. Plant Babies and More escreve, você é incrível, Candace. Você dominou aquela entrevista. Muito obrigada. Agradeço por isso. Amberly Fraser escreve, eles cometeram um grande erro ao impedir Charlie Kirk. Eles cometeram um grande erro. Acho que você cometeu um erro de digitação aqui. Eles cometeram um grande erro ao impedir Charlie Kirk. Agora o povo é Charlie. Deus te abençoe, Candace. Estamos continuando a luta. Quem são eles? Quem são eles, Amber? Quando você diz eles, você sabia? Você sabia sobre aquele manual que foi publicado em 1897? Quando você diz eles, é uma palavra antissemita de longa data, essa palavra eles. Então, por favor, seja muito claro se pretende usá-la neste fim de semana. Se alguém aí for dizer eles, por favor, seja muito claro sobre o que quer dizer quando fala eles, certo? Porque os sentimentos dela são difíceis, de verdade. Ela estudou isso e ela sabe, né? Ela conhece as pessoas. Esse era meio que o clima todo que ela passava, tipo mãe bêbada. Ok. Por fim, Jonathan escreve. Comparou as regras islâmicas de engajamento com a Convenção de Genebra. Além disso, Ben diz que os republicanos deveriam trabalhar juntos contra Mamdani. Mesmo assim, o DW era totalmente sobre sabotar toda a outra mídia conservadora. Como eu disse, no geral, tudo o que ele estava dizendo ali me pareceu muito hipócrita. E espero ter feito um bom trabalho demonstrando o quão hipócrita isso é e como eles mudam de perspectiva. Você tem que apoiar, sabe, né, o Pev Netanyahu, que é assassino. Mas, meu Deus, não acredito que você falaria com o Nick Fuentes. Nós podemos falar com o Nick Fuentes, mas você não pode falar com o Nick Fuentes a menos que a gente diga que você pode falar com o Nick Fuentes. Nada disso faz sentido algum. E, sinceramente, é só porque o lobby pró-Israel está em declínio. As pessoas não gostam mais deles por causa dessas táticas, porque eles não são sinceros ao querer debater. E mesmo quando eles debatem, fazem o que fizeram com o Charlie Kirk e depois ficam tão irritados por terem perdido o debate que tentam pressioná-lo e dizer que ele nunca mais pode receber essa pessoa porque eles perderam. São as ações que eles tomam nos bastidores e a forma como tratam as pessoas. E quero dizer, que convidado terrível pra Megyn. Tipo, ela está te convidando para a plataforma dela. E você sabe que planejou essa sessão? Sabe que planejou pressioná-la
e provavelmente planejou fazer com que as pessoas compartilhassem esse trecho para tentar constrangê-la, isso não vai ser bom no futuro se você realmente espera tê-la como aliada a longo prazo. Esse é o meu conselho. Fique à vontade para aceitá-lo. Também está convidado para vir à minha plataforma, o podcast número 1 do mundo no momento, Benny. E aí, o que me diz? Quer vir? Você pode vir. Podemos ter uma conversa? Você sabe, eu sempre acredito em mais diálogo e sinceramente não estou bravo porque como eu poderia estar bravo? O sucesso realmente é a melhor vingança. Nos vemos na segunda-feira, pessoal.